Ainda já de olho no próximo jogo da próxima semana já contra o Olímpia. Tem ainda o Campeonato Brasileiro nesse fim de semana contra o Cuiabá. Mas muito se falou do episódio Pedro, né? Como o episódio Pedro tomou um tamanho enorme nessa partida contra o Olímpia. Muito se falava disso, tudo o que tinha ocorrido. O preparador Paulo é dispensado do Flamengo, ele pediu demissão, mas enfim, sairia de qualquer maneira. Quem levou foi o Jesus, o técnico já tem outros zagueiros, não ia utilizar. Quem levou foi o Jesus também. Pode ir embora, empresta. Cebolinha, amanhã, não consegue um, não consegue outro, não consegue o outro. Olha, tem esse cara aqui no Brasil. Analisa o cara e fala, vamos tentar. Isso é verdade mesmo. Eu tava olhando assim. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, o Flamengo, com pré-jogo, pós-jogo aqui, análise completa dos comentaristas, negociações e tudo do time mais querido. Vamos para mais um pacotão de notícias diárias do Flamengo. Por aí. Fala, Pedro, tudo bem? Bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, abraço aí, Donk, Renato, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Se reapresentou, ainda já de olho no próximo jogo da próxima semana já contra o Olímpia. Tem ainda o Campeonato Brasileiro nesse fim de semana contra o Cuiabá. Mas muito se falou do episódio Pedro, né? Como o episódio Pedro tomou um tamanho enorme nessa partida contra o Olímpia. Muito se falava disso, o Pedro ficou fora, mas foi uma enorme sombra ali por conta de tudo que aconteceu. Não poderia ser diferente. Tem uma semana ainda, nem tem uma semana, né? Vai completar uma semana nesse sábado do ocorrido, tudo a questão que o Sampaoli poderia ou não ficar. E ontem os jogadores foram bastante abordados sobre isso. Eu fiz várias perguntas sobre eles, alguns mais concisos, outros desenvolveram um pouquinho mais, como o Bruno Henrique. E outros jogadores quiseram rapidamente assim encerrar o assunto de maneira bem veemente. O Gerson, por exemplo, foi um deles. O Gerson, que teve até no meio da discussão ali, separou o preparador de tudo o que tinha ocorrido. O preparador Pablo Fernandes, que já foi até dispensado do Flamengo, ele pediu demissão, mas enfim, sairia de qualquer maneira. O Gerson, eu questionei o Gerson na zona mista sobre o ocorrido. E ele respondeu assim, e a gente observa agora. Eu teve a oportunidade de falar com vocês depois do que aconteceu lá em Belo Horizonte, a situação do Pedro e tudo mais, e até, enfim, seu nome falou que você entrou ali no meio da situação e tudo mais. Tá, mas isso aí já tá resolvido, já. Isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já tá. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. É uma coisa que já tá, desculpa, mas já está resolvido. Beleza. Tá, então o Gerson, que ele até fala ali, não sei se deu para ouvir, desculpa te interromper já enquanto eu fazia a pergunta, mas ele já queria cortar o assunto e falar, já está tudo resolvido mesmo. Então, na visão dos jogadores, eles queriam cortar, e vários outros atletas ali durante a passagem pela zona mista, que é obrigatória, eles foram abordados e quiseram não falar, entre eles, inclusive, o Gabigol. O caso Pedro, como eu estou falando, está rendendo ainda. Aqui mesmo na Gávea está acontecendo nesse momento ainda um coquetel, inauguração do Museu do Flamengo. Depois de bastante tempo o Flamengo inaugurando o museu com um hall de camisas e tudo mais. O Pedro é parte dessa história, mas vive num momento bastante delicado. Então há especulações, no momento não há proposta, mas há especulações. Portugal e tudo mais, se o Benfica pode fazer uma proposta pelo Pedro, uma multa que era de 60 milhões, saltou para 100 milhões de euros na última renovação, então um valor bastante alto. O Cícero Mello, ele esteve lá e fez uma pergunta ao Rodolfo Landim, presidente do clube, que esteve no evento, perguntou sobre essa questão do Pedro. Pedro pode sair do Flamengo? Como é que o Flamengo está encarando essa situação? Há algum tipo de proposta? E o Rodolfo Landim foi bem direto, a gente ouve agora. O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Então, assim,
Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Simples assim, Marcela, está dizendo o Rodolfo Landim. Estava até observando, lendo algumas notícias da imprensa portuguesa. Um canal português lá chegou a dizer que o Benfica imagina que o valor de mercado do Pedro seja de 25 milhões de euros e possa contratá-lo por 15 milhões de euros. Eu acho basicamente impossível o Flamengo vender, por exemplo, o Pedro por 15 milhões de euros. Ele pagou 14 à Fiorentina para ter o atleta hoje na seleção brasileira, disputou a última Copa do Mundo. É bastante difícil. Então fica essa situação. Pedro treinou hoje no Ninho do Urubu e aí tem grandes chances de jogar nesse domingo, porque o Gabigol está suspenso, a Arrascaeta também, o Flamengo não vai ter esses dois jogadores, Pulgar ainda em tratamento, está fora, o Felipe Luiz e o Léo Pereira muito provavelmente também vão ser poupados mais uma vez, a questão das dores musculares, o Flamengo de muito foco no jogo de volta contra o Olímpia. Aí vai ficar aquela questão, para colocar uma pedra, tem que o Pedro voltar a jogar, talvez derreter um pouco esse iceberg entre ele e a comissão técnica do Sampaoli, a voltar a jogar, quem sabe marcar gols, ficar um pouco melhor, e aí sim a gente pode dizer que esse assunto foi devidamente superado. Tá certo, Pedro, é isso mesmo. Valeu, hein? Obrigada, então, pelas informações. Pedro Henrique Torre, lá da Gávea, com as informações ao vivo. E precisa disso mesmo. O Pedro começar a se sentir um pouco mais à vontade, mas principalmente em campo e principalmente com a comissão técnica, né, Dunque? É um cara que claramente tem muito a contribuir, né? Você está falando de um atacante que estava na Copa do Mundo e por muito merecimento pelo momento que ele vivia, que tem todo episódio e deixando essa questão à parte, eu acho que ele naturalmente perde um pouco de espaço, acho que não poderia até ser mais utilizado, mas muito pela característica de jogo do Sampaoli, né? Que casa com esse Gabigol sendo 9 mais de muita movimentação e acho que isso até acaba influenciando. Vamos ver a história do Benfica, porque... Pro Pedro até, se chegar um valor que interessaria ao Flamengo, que eu até acho que a declaração do Landim mesmo que ele tivesse a intenção de vender o Pedro em algum momento, sim, ele não falaria, não, teve todo episódio, vamos vender. Não, ele fala que a multa é 100 milhões, senão ele desvaloriza o próprio jogador. Mas hoje o Benfica é um time que deu um salto no futebol europeu. Mesmo se a gente estivesse falando ano passado, no momento mais áureo do Pedro no Flamengo, falar num Benfica seria interessante, porque é um time que chegou nas quartas de final de Champions de 2 temporadas seguidas, que precisa de uma posição caso o titular Gonçalo Ramos saia, e que os centroavantes têm se consolidado no Benfica até pelo perfil do clube, tem emplacado artilheiros nos últimos anos, então até seria algo interessante pelo momento atual, mas eu ainda acho que no Flamengo ele teria muito que contribuir, ainda que com o estilo de jogo do Sampaoli, ele acabou perdendo um pouco de espaço. Pois é, e com a volta do Bruno Henrique também. Agora tem uma coisa que a gente tem certeza absoluta, não venha com essa história de que o Pedro está valorizado porque teve essa confusão no Flamengo. Ele pode até forçar um pouquinho mais, porque pode ter uma vontade de sair aqui do Brasil. Agora, é um jogador que vale 25 milhões de euros e aí a gente pagando 15 milhões porque tem confusão lá na diretoria, pode ter certeza que a diretoria do Flamengo não vai abrir mão de nenhum centavo por conta do Pedro, por conta de toda essa confusão. E a diretoria está certíssima em relação a isso, Renato. Tá certa porque sabe quanto pagou, sabe que é um atleta de uma idade que está no ápice, aí a gente vê até a capa A Bola, né? A Bola, que é um dos grandes jornais lá de Portugal. Sim, faz sentido a busca, o Gonçalo tá perto de sair, inclusive, do Benfica, mas assim, eu acho que por menos de 20 o Flamengo nem conversa. Sim, porque... tem mesmo conversar. Assim, aí é o mérito, principalmente não vou falar sorte, porque não é sorte, o Flamengo se reestruturou para estar na situação que está, mas é o mérito de você estar com as contas ajustadas, de você ter grana. Porque se são outros clubes, ou quase todos do Brasil... Qualquer coisa você leva, porque tá todo mundo quebrado. O Flamengo não se organizou nos últimos anos e assim, para tirar jogador do Flamengo hoje, a gente vê o próprio Matheus França. Vários tentaram, parece que agora o Crystal Palace conseguiu porque chegou no que o Flamengo queria. O Flamengo bateu o pé. E clube organizado, clube com a gestão muito bem feita na parte financeira, ele vai bater o pé e amigo, se não quiser, não vai pagar e não vai levar. Acho que o Flamengo está na dele e fala, obviamente que ele não vale 100 milhões de euros, não é o caso,
Mas eu acho que pelo menos por menos de 20, eu acho que o Flamengo nem vai começar a conversar. Pois é, você já começa a pensar também que é algo que pode ser superado com o tempo? Porque é claro que precisa do tempo também. E dá para começar nesse fim de semana, já não tem o Gabigol, o Pedro pode ser essa opção, ele está à disposição do treinador? O tempo resolve tudo, Marcelo. O tempo. As piores tempo, mano velho. As piores dores da vida, o tempo cuida. Mas eu acho que é o caso também. Eu acho que é o caso do Pedro baixar um pouquinho, do Sampaoli. Eu acho que se as partes quiserem, com o tempo as coisas vão acontecer. O Pedro, apesar de não ser titular hoje, até quando tem toda a treta, que ele reclama, que ele não tá tendo minutos. Aí, eu falei, puto, é verdade, o Pedro é artilheiro da equipe na temporada, não tá tendo minutos. Aí você vê a comparação antes do Sampaoli e depois, a diferença é mínima, ele tá jogando. O Pedro não tá encostado, gente. Eu acho que muita gente foi para um lado, assim, que parecia que o Pedro não estava sendo relacionado, estava treinando à parte. Não, o Pedro acho que foi de 67 minutos de média para 60. É muito pouco, ele jogou quase todos os jogos da era Sampaoli, hora como titular, hora saindo do banco. Então é entender que ele é parte importante desse elenco, ele ele errou, ele cometeu seus erros. O que fez o Pablo, que já foi, já não tinha muito o que fazer, não tem justificativa porque o preparador fez, isso a gente tem que sempre falar, porque o pessoal fala, vocês estão contra o Pedro, agora não, mas o Pedro errou também, mas o Pedro também não cometeu o maior crime do mundo também, foi um erro disciplinar, multa. Eu acho que nesse sentido a diretoria, a gente bate muito em diretoria de futebol dos clubes quando comete erros. Mas nesse caso, acho que a diretoria do Flamengo foi muito bem. Não saiu falando logo de cara, esperou e tal. Fez o que tinha que fazer primeiro com o preparador físico e depois foi no Pedro que errou também. Mas eu acho que as coisas podem encaixar. Acho que depende das partes, depende do grupo também tentar recolocar essa situação. É o tempo, deixa o tempo. Tá certo, então, deixa o tempo. A gente tem números aí, tá, fãs de esportes? Então a gente mostra uma tela com os números do Sampaoli. Olha aí, desde a estreia, 28 jogos, 17 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Aproveitamento 69%, 54 gols marcados, a média é boa, 1,93 gols sofridos, também é uma média alta, tá? 0,93, 26 gols. E aí teve essa vitória frente ao Olímpia ontem, jogando lá no Maracanã, 1-0, um Flamengo que teve dificuldade, sim, para passar por um Olímpia muito fechado, mas conseguiu marcar esse golzinho importante do Bruno Henrique. E é engraçado, né? Porque é aquela jogada que todo mundo já conhece. Mas talvez o Bruno Henrique passou um tempo fora e aí o pessoal do Olímpia talvez tenha esquecido, né? Pode ser. Até que o Arce falou depois que não surpreendeu com a mudança no segundo tempo. Também. Mas assim, aproveitar até que a gente mostrou a vitória a tela do Sampaoli, eu acho que tem muito mérito dele na vitória ontem. Pela forma como foi o primeiro tempo. Primeiro, o adversário. O Arce acabou de chegar no Olímpia. Não dá pra imaginar que ele fosse fazer uma revolução em como o time ia jogar. E ele até falou antes, na véspera, o que eu quero é voltar vivo pra Assunção. Meteu 6 caras lá atrás, tirou os espaços do Flamengo. Tanto que se você olhar as chances do primeiro tempo do Flamengo, as principais todas finalizações de fora da área. No segundo tempo, acho que a mudança, a entrada do Bruno Henrique para dar mais estatura na área acabou sendo determinante. Ainda mais porque o Flamengo, o espaço que ele mais tinha era a entrada da área. Tanto que as finalizações do primeiro tempo ia dali onde o Gabigol vai fazer o levantamento para o Bruno Henrique. Apesar de ser uma jogada tão manjada, pro Olímpia não foi tanto assim. E acho que tem muito mérito dessa mudança tática que o Sampaoli fez. Acho que tem que se valorizar a partida defensiva do Olímpia, que, como falei, teve a mudança agora de um técnico, mas causou muitas dificuldades para o Flamengo, que buscou a vantagem graças a essa mudança. O Sampaoli, nessa altura da vida, né, da carreira, vai mudar esse comportamento. Acho difícil, né? Mas eu acho que é preciso que alguém interfira no sentido... Aí a diretoria, Marcos Braz, outros personagens, para tentar fazer com que as coisas fiquem mais amenas. Porque é muito claro que existe ali um ruído, um descontentamento, né? Porque, assim, é muito de perfil de elenco. Existem elencos que têm jogadores, digamos assim, que se adaptam melhor a determinados técnicos com um perfil um pouco mais distante e outros que têm outra expectativa. E também o fato do Flamengo ter um elenco com muitos jogadores que estão ali dentro há muito tempo, tem muita história, títulos. Isso engrandece muito, né? Muita gente, às vezes a coisa fica mais complicada, mas acho que é preciso contornar. E o caso do Pedro, acho que o Sampaoli tem que refletir sobre tudo isso. Foi o cara que ele levou para o clube que agrediu o jogador, então ele precisa ser muito equilibrado ao tratar desse assunto. Vejamos como vai ser.
E o Pedro tem que encarar isso tudo com maturidade. O que eu falei, o pessoal fala, não, o Pedro vai para a Europa, o Pedro vai para a Premier League. Me diz um time da Premier League que o Pedro seria titular absoluto, que vai chegar e vai jogar. Tem não, meu irmão. Não tem não. O Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não jogou no Nottingham Forest. Teve lá os seus problemas, não jogou. Não se sabe nem se vai ficar para essa temporada. Ele quer ficar. Mas se o técnico resolver que não fica, encostar, ele não joga. Chegou a jogar agora a partir de pré-temporada e tudo, entrou no segundo tempo e tal. O Danilo não, ele se firmou. Jogando até em outras posições, mais à frente e tal, mas o Scarpa não. Alguém duvida do talento do Scarpa? Não, o melhor jogador do futebol brasileiro, do último Campeonato Brasileiro. E não conseguiu, num time pequeno da Inglaterra, porque é adaptação, outra realidade, obstáculos que surgem. Às vezes as coisas não são tão simples assim. E o Pedro, assim, o que mais eu acho que o São Paulo cobra do Pedro é o que, na minha visão, não sei se vocês concordam, qualquer técnico lá fora vai cobrar, que é a participação sem bola. Pode. Sim. É a participação sem bola, é o que o São Paulo quer. E que ontem faltou ao time, inclusive, acho, sabe? Uma pressão mais forte no adversário, sufocar, não deixar sair, finalizar mais. Como fez contra o América, que perdeu aqueles gols no começo. Acho que ontem o Flamengo não fez isso com o Olímpio. Deveria ter tentado. Foi muito mais cadenciado. Para já, olha, aqui você vai sofrer, amigo. Já aperta e tenta logo liquidar, fazer um gol. E ontem acho que nem isso. E o Pedro, o que falta ele é isso. Uma participação maior no jogo sem bola. Marcar mais a saída de bola do adversário, fazer um melhor pivô. Que finalizar, e tudo ele finaliza bem, a gente sabe disso, ele faz muitos gols, ele melhorou no cabeceio, que ele não era tão bom, passou a fazer mais gols de cabeça na temporada passada. E assim, ser maduro e entender que talvez esse técnico possa não ser, de todos os técnicos que ele terá ao longo da sua carreira, o mais amigo dele, mas talvez possa ser um técnico que acrescente alguma coisa para ele. Talvez cobre dele e faça com que ele adquira algumas características que possam fazer do seu futebol melhor. Eu acho que é questão de maturidade e muita atenção das pessoas do clube. Porque para quando chegar a esse ponto, muita gente imagina, o problema do Pedro com o preparador físico dá toda a pinta de ser briga engarrafada. Porque o Pedro sai do campo, ele vai para o vestiário e está lá com o celular dele lá e tal, acabou o jogo, e o preparador vai lá falar com ele e aí surge a confusão. Vai lá cobrá-lo, quer dizer... Por que não esperou depois? Por que não passou a bola para o técnico, né? Lá no hotel, volta todo mundo, olha, aconteceu o problema, você está sabendo? Você percebeu? O cara parou de aquecer. Você tem que resolver isso aí. Passar para o São Paulo, olha, você pode ir lá e resolver. Pedro, vem cá, o que houve? E passar para a diretoria, o jogador, aí a diretoria puni-lo, e acabou o ponto final. Mas ele de cabeça quente, óbvio, cada um soco na cara do outro, calma, ele não estava, né? Sim. Ele foi lá tomar satisfação do Pedro. E aí houve todo esse forró-bodó. Isso tem todo o cheiro de que é briga engarrafada, como diria o Apolinho. Que é o quê? Aquela coisa que já está ali mal resolvida no dia a dia, tem toda a pinta. Não sei se com toda a comissão técnica, com esse personagem ou com alguns. E ninguém percebeu. É isso que eu falo. Tem um gerente técnico, gerente de futebol, gerente de transição. Tem um monte de cara lá. Esses caras não percebem isso. Você não nota no ambiente ali, no dia a dia, que um jogador está insatisfeito, está mais distante, que quando o preparador pede para fazer alguma coisa, uns não se empenham tanto, né? Cara, o que essa gente faz lá dentro? É isso que eu não entendo. De repente não está na sua alçada resolver o pepino, mas você vai e leva para o diretor, leva para o vice-presidente. Olha, eu estou percebendo que tem uma coisa errada aqui acontecendo. O jogador, o cara vai tentar resolver antes. Ou seja, alguém se omitiu ou não enxergou e permitiu chegar a esse ponto. Então, para que tem essa gente toda lá dentro? É isso que eu não entendo. Faz o quê? Faz o quê? Esse é o meu questionamento. Eu acho que é uma questão também de estrutura. Aí eu acho que o Flamengo erra bastante. Por isso que eu estou falando agora. Se liga enquanto é tempo. O jogo vai ser chapa quente quinta-feira que vem. E ser eliminado pelo Olímpia agora seria um fiasco tremendo com toda a história do clube, até porque é uma final no Maracanã esse ano. Ficar pelo caminho tão cedo, isso pode ferrar toda a temporada, Copa do Brasil, Brasileiro, que já está complicado, Botafogo disparado e tudo. É bom o pessoal pensar. Essa semana é uma semana muito importante para o Flamengo. Ó, nós vamos para um rápido. Eu sei que para a torcida dos Melvides, para o Eduardo, para o São Paulo, mas o 0x0 é do Flamengo também. Só para contar para vocês. O jogo mostrou, o confronto mostrou isso. O 0x0 tá... 0x0 seria ruim, mais pela questão Flamengo, que envolve, né, a questão estética. Mas o 1x0 para mim, volta no Morumbi, eu tô fechando hoje. Quase definitivo. Quero ganhar 2 jogos, entendeu? Quero só me classificar. Vai ao final do primeiro tempo, né? A torcida do Flamengo. Aí é assim, sabe aquele negócio da expectativa, de achar que vai amassar. Entendeu? É isso. Aí, de verdade, agora tem mas essa expectativa nas escolas hoje em dia... Não fui eu nem o Massini que inventamos. Não, isso é da torcida do Flamengo, da mídia. Isso vem desde 2019, quando se criou aquela máquina de jogar bola. E que, como os jogadores são quase os mesmos, tem muita qualidade, tem muito dinheiro, contrato e tal, se espera muito mais do Flamengo do que o normal, né?
E ontem não aconteceu, mas aconteceu o resultado. 1-0, ponto. Vai levar para fora e vai se classificar, cara. O Olímpia, não vejo condições técnicas do Olímpia conseguir reverter 1-0 lá. A não ser que o futebol pregue uma peça. Tem um jogador expulso do Flamengo no início e tudo. Você tem outros ingredientes. Tem arbitragem, tem escorregão, tem frango do goleiro, erro do goleiro. Tem muita coisa em jogo aí. Tem uma bola aérea do Olímpia que parece ser definitiva, mas para você ter uma bola aérea ofensiva, você precisa estar com a bola no campo de ataque, senão a bola não vai bater em ninguém e vai para escanteio. Teve essa bola parada aí, teve essa bolinha parada. Vai apostar nisso para o segundo jogo. Agora é muito pouco, né? O que o Flamengo tem de recurso para decidir o jogo fora, não dá. Para mim já foi. O Adriano Bueno fala, parte, eu disse parte. Não, para decidir, né? Eu tento, de uma forma altruísta e voluntária, nem que seja seduzir um torcedor do Flamengo. Tá tudo bem 1-0. 1-0 é espetacular. Eu sou amante do 1-0. Não, assim, eu não sei se a torcida ficou chateada com 1-0 de ontem. Até porque, diante do que é o Olímpia, não parece ser muito complicado voltar. Eu quero dizer o seguinte, não ficou apreensiva com a possibilidade de não se classificar. Ficou um pouco encabulada porque o time não ganhou de 10-0. Me parece que essa é a diferença. Mas aí diz mais sobre o que pensa do Flamengo do que do confronto. Né? Ah, sim. Me parece que esse é o diagnóstico. É isso aí. O Adriano Bueno diz aqui, ó, eu disse parte da imprensa brasileira gosta de dizer para os afortunados clubes brasileiros, exceto quando enfrentam Boca e River, passar o trator é óbvio. Há que se ter respeito por gigantes como o Tri Olímpia. Por pouco, um empate maroto ontem. Então, por pouco, por causa da bola na trave, né? Não, mas não foi por desrespeito, né? Exato. Da nossa parte ou do... Não, o Flamengo também não conseguiu jogar. Também não foi... conseguiu criar. Não foi soberba do Flamengo. Conseguiu. Não conseguiu jogar. A gente não conseguiu. Se o Olímpia jogar desta maneira de ontem no Paraguai, ele perde de novo por 1-0. Perde de novo. Aí ele vai cair com os 3 títulos se o Olímpia Libertadores. E se o Olímpia abrir, ele vai perder de 3. Eu acho que ele tem que jogar assim. Eu também acho que ele tem que jogar assim. Não, se ele abrir o jogo, ele vai perder no primeiro tempo. Ele tem que jogar assim e tentar acreditar que aquela bola que bateu na trave vai entrar. Só é o estado da arte no momento. É isso aí, a bola na trave entrar. Se o dirigente do Olímpia tá lá na preleção e o Arte fala toque me voe, vamos que vamos e tal, não sei o quê, eu falo, ó, parou, vamos dar WO, que é melhor 3-0. 3-0 que 6. Mas se jogar assim, cai de pé. É isso. Agora, o melhor dos mundos, qual seria? Em se tratando de Flamengo. Pela qualidade que tem. Contra um adversário fraco, tecnicamente. Que só sabe fazer uma coisa bem feita, que é o que fez ontem. Isso. O que o Flamengo poderia fazer? Encaminhar a classificação. Deveria ter encaminhado. A cobrança é em cima disso. Do que esses jogadores podem... Do que deve ter feito ontem. Do que esses jogadores podem entregar. O Flamengo já abriu uma data, né? O Flamengo abriu uma data que é a volta da Copa do Brasil. Podia ter aberto 2 datas. O Flamengo tem um time estrelar, cara. Tem. Ninguém tem o que ele tem para colocar em campo. O desempenho tá razoável? Tá à altura desse Flamengo? Ontem não esteve. Mas ontem não esteve. Né? E mesmo assim ganhou o jogo. Mas recentemente a gente falou aqui que para passar no mata-mata não precisa jogar bem, precisa se classificar. Então, assim, a nossa tese inicial no programa, ela se confirma com o que aconteceu ontem. Se o Flamengo jogar da maneira de ontem, da maneira como ele jogou ontem lá no Defensores, ele passa. Sem brilho, mas passa. Sim. O importante é passar ou não. Sim. Então, aí que tá. Mas aí também depende da postura do time ao jogar lá. Vai jogar lá pensando no 0-0 ou vai falar, não, aqui é o Flamengo, nós vamos tentar ganhar os dois também. O São Paulo não joga por 0-0. E logo embaixo já tem o Beltrán, que é do River. Né? E provavelmente deve ter outros jogadores aí também, né, nessa lista. Acho que é válido. Como a proposta que ele ofereceram para ele 5 vezes mais, né, na Arábia, que é um campeonato interessante. Não sei se ele chegou a ver a entrevista do Guardiola falando sobre esse campeonato da Arábia que eles estão fazendo, que eles estão planejando. Provavelmente o Guardiola tem algumas informações privilegiadas no sentido de entender porque o clube onde ele trabalha pertence, né, ao mundo árabe.
Então, é interessante, todas as opções são válidas. Eu me interessei pela chamada em cima lá, Feira do Sofá. E cabe também... Eu tô montando mobiliando. Cabe também Vamos lá, Zé. Cabe também, é bom também não só pro Pedro, pro próprio Flamengo. Se não estiver satisfeito, Pedro, poxa, é aqui, ó. Você não tem, no teu contrato não tem cláusula nenhuma que diz que você tem que ser titular. Quando você chegou aqui, esses caras já haviam conquistado muitas coisas. Existe a opção do treinador, a sua escolha. Se você não estiver contente, vamos sentar aqui e encontrar um denominador comum para você ser feliz. Eu acho que o jogador tem que pensar nisso também. Sim. Não quer liberar o Pedro de jeito nenhum. Não sai agora. Não sai agora, depois não teve. Ele falou, se quiser, que é o prático. A multa é impagável, né? Não, a multa é muito mais complicada para o mercado nacional, que era um mecanismo de bloqueio do Flamengo para não reforçar rivais diretos, do que exatamente para o mercado internacional. Quanto que é? Eu acho que ultrapassa bastante, assim, a casa dos 100 milhões. De convertido para reais. 100 milhões de reais? Ultrapassa bastante. E acho que hoje especula-se que o Pedro seja um jogador de 20, 25 milhões de euros. Então não vai variar para menos que isso. O que eu acho é que quando o Landim vira e fala... vamos lá, compreensível também. Desde ontem o Flamengo está sinalizando que o discurso é de página virada. Acho muito ousado a gente palpitar que o Landim ia falar mais do que isso, até porque ele não estava aqui, ele participa só da reunião da definição da permanência de São Paulo, de maneira virtual, que ele estava nos Estados Unidos. E aí falando sobre o Pedro, a multa está aí, se pagar, leva. Acho que é precipitado tirar a conclusão. É isso aqui mesmo? Quando teve aquela situação do Palmeiras? Sim. A multa era exorbitante, justamente. Não é uma multa para ser paga, é uma multa muito mais para você criar um mecanismo de não reforçar um rival direto. Gente, são 100 milhões de reais ou 100 milhões de euros? Não, isso é para mercado nacional. 100 milhões de euros para mercado nacional? Quem paga? Era o bloqueio que a gente comentava no início do ano passado da negociação com o Palmeiras. Mas eu acho que o Landim não tinha muito o que falar e não sei se é precipitado também tentar 60 milhões interpretar. De euros. Aí, estamos falando da casa de 300 milhões. É bem para lá de 100 que você falou, hein? Mas aí, muito. Mas aí, Zé, você entende que isso aí não é o valor de mercado? Mas eu acho que nesse momento... 60 milhões de euros, com a idade que ele tem... Não, e o Benfica não tem essa bala. O Benfica não tem essa bala. Gente, o Benfica não tem essa bala. bala. Mercado. E outra coisa, você vai cobrar isso aí se fosse a multa do Arrascaeta. A multa do Pedro... O Vinícius Júnior foi 45. Mas o que ele fala diferente disso? Sim. O que ele fala diferente disso? Eu vou falar, tem a multa ali, vamos pagar. O que ele fala diferente disso? Não vai sair pela multa, né? Não, eu acho que é muito mais algo do... Vamos virar a página? 60. Se chegou uma proposta para o Flamengo hoje de 20 milhões de euros, eu acho que o Flamengo 25, 30. Cogita. Qual foi a oferta do time da Arábia? Eu acho que isso aí não foi. Não era não. Era um valor muito abaixo para o Flamengo e um valor muito vantajoso de vencimentos para o Pedro. O que eu acho, William, é o seguinte, muitas vezes a complicação, por exemplo, o caso do Arrascaeta. O Arrascaeta nunca sinalizou que gostaria de sair do Flamengo, ele já recebeu muitas propostas vantajosas. Hoje, se um clube chega, não com 60 milhões de euros, mas com valor vantajoso para o Flamengo, eu acho que o Pedro pensaria em deixar. Está muito claro que o ambiente para o Pedro no Flamengo não é dos mais confortáveis, né? Sim. O treinador atual é um cara que não tem um diálogo no dia a dia. O treinador atual não foi exatamente, na visão do Pedro, alguém que saiu em defesa dele na discussão do soco. Isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flahigt. Peço a vocês que nos ajudem a trazer conteúdo diário sobre o Flamengo, deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal.